áudio, tá pegando? Graças a Deus. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês na nossa oração. A gente estava aqui com alguns problemas, mas graças a Deus conseguimos conectar, conseguimos estar aqui para entregar para você uma mensagem, uma palavra e também uma oração. Então, antes de tudo, eu quero começar com uma oração. Vamos agradecer a Deus pelas bondades e também pela fidelidade de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar, mas eu quero começar orando, pedindo para Deus por você, pela sua casa, pela sua família, entregando os nossos caminhos na mão de Deus e pedindo para que Ele venha guiar e fazer o melhor por nós, tá bom? Se você puder fechar os seus olhos ou ficar da melhor forma que você se sente à vontade para falar com Deus, faça isso, é momento de oração, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Espírito Santo, meu Pai, em o nome de Jesus, nós entramos aqui na Tua presença e fazemos isso, meu Pai, com temor, com respeito, com reverência, porque sabemos que somos nós, meu Deus, que dependemos de Ti. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, portanto, meu Deus, nós devemos tudo a Ti. Nós devemos a Ti, meu Pai, a nossa vida, o ar que nós respiramos, nós devemos a Ti. E nós colocamos tudo nas Tuas mãos, meu Pai. Colocamos o nosso dia, desde o nosso levantar até cada minuto, cada segundo, cada escolha e cada atitude, meu Pai. Que o Senhor nos guie no caminho da justiça, no caminho da bondade, no caminho da verdade, no caminho da justiça. Que a Tua luz, meu Deus, esteja sobre nós. Meu Pai, que venhamos ser o sal da terra, que venhamos ser, meu Pai, filhos de Ti. E assim, meu Pai, glorificar o Teu nome com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom, não porque nós somos perfeitos, mas porque o Senhor é perfeito, e quanto mais nós nos aproximamos de Ti, mais parecido com o Senhor nós ficamos. Por isso nós Te agradecemos, meu Pai, e entregamos tudo nas Tuas mãos, cada família, cada nome, cada situação, cada problema, meu Pai, que o Senhor venha nos blindar, que o Senhor venha nos proteger, meu Pai, com a Tua infinita bondade e misericórdia, que o Senhor venha nos guardar de todos os invejosos, que o Senhor venha nos proteger dos homens maus, meu Pai, daqueles que tramam coisas ruins, que os planos deles sejam frustrados em nome de Jesus, e nós colocamos a nossa família, a nossa casa diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que coloca a sua família nas mãos de Deus, escreva aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escreva aí nos comentários, porque é assim que nós cremos que a nossa família vai estar nas mãos de Deus. Nós vamos ler agora o Salmo 92, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Olha que forte, né? Aqui o salmista coloca na ordem que de manhã nós anunciamos a bondade e no final da noite a fidelidade. Você sabia que essa ordem de bondade e de fidelidade é a ordem realmente como Deus ele trabalha na nossa vida? No começo da caminhada nós conhecemos a bondade de Deus, mas a fidelidade de Deus, ela está no final, ela está no fim da caminhada. Muitas pessoas, quando abraçam o Evangelho, quando começam a caminhar com Deus, obedecer a Deus, elas começam a receber no dia a dia coisas boas.
ela começa a apreciar a bondade de Deus, ela começa a ter experiências maravilhosas com a bondade de Deus. Porém, a fidelidade de Deus, ela só se cumpre no fim, só no final. Por isso que muitas pessoas desanimam na caminhada e não conheceram a fidelidade de Deus. Se a gente for pensar nos heróis da fé, como José, Davi, Abraão, esses homens na trajetória tiveram muitas experiências com a bondade de Deus. Porém, a fidelidade de Deus, o cumprimento da promessa maior de Deus, mostrando que Deus era fiel, aconteceu no fim. Abraão, no fim, recebe Isaac. José, no fim, recebe a família, o pai, os irmãos ali se curvando, e o sonho que Deus colocou no começo se cumpre no fim, mostrando que Deus é fiel. Eu não vou me prolongar muito nisso, mas eu quero que você pegue isso, que a fidelidade de Deus, você vai descobrir ela se você resistir e permanecer no processo. Por isso que em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, vai dizer: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então, melhor é o fim, porque no fim você vai conhecer a fidelidade de Deus, se você permanecer e não for desanimado pelo processo. Não desanimar durante o processo. Aguente firme o que você está passando, aguente firme esse processo, aguente firme essa caminhada. Você vai ver se cumprir a fidelidade de Deus na sua vida, se você permanecer. Eu quero deixar o último versículo para você meditar nele, que está lá em Mateus 17, 22, um versículo onde Jesus fala algo para os discípulos e os discípulos não reagem bem. E aqui a gente finaliza a palavra. Mateus 17, 22 vai dizer assim: ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então Jesus reúne os discípulos e fala, e dá um anúncio do que iria acontecer. Olha, os homens vão me pegar, e eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando os discípulos ouviram isso, eles se entristeceram muito. Sabe por quê que eles se entristeceram muito? Você sabe por que isso pareceu muito ruim para os discípulos? Porque eles, ouvindo aquilo, pararam no começo do processo. Eles pararam só naquilo que Jesus disse: os homens vão me pegar e vão me matar. E eles ficaram surdos para o final da frase: mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, às vezes a promessa de Deus, ela parece ser ruim quando você fica parado no começo, quando você escolhe ficar parado no início. Mas se você ouvir e entender toda a promessa, não tem motivo para se entristecer. Se os discípulos estivessem com os ouvidos atentos, porque Jesus disse: mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou mostrar para eles que eu sou filho de Deus, porque eu vou vencer a morte. Eu vou vencer a morte. Eles vão conhecer que eu sou filho de Deus. Eu vou levar sobre mim todos os seus pecados. Eu vou ressuscitar. E assim como eu vou subir para o céu, vocês também vão subir. Essa era a promessa, esse era o cumprimento da promessa. Mas por que eles se entristeceram tanto? Porque eles pararam no início do processo. Não é para você parar no início do processo. O deserto não é um lugar para você levantar a sua morada. O deserto é um lugar de passagem. O lugar de tenda, onde você monta e depois desmonta e continua a caminhada. Mas não é o lugar de você montar ali a sua morada permanente. Deserto é lugar de passagem. Por isso,
Não fique parado no processo, porque no final do processo você vai conhecer a fidelidade de Deus, que é a palavra de Deus se cumprindo, porque aquilo que Deus fala é regra, é lei e se cumpre. Então, se agarre com as verdades das Escrituras, se agarre com as verdades daquilo que Deus falou sobre você, daquilo que Deus prometeu para você. Se apegue com isso aqui. Viva a sua vida com o que está escrito aqui. E se você permanecer e aguentar firme o processo, você vai conhecer a fidelidade de Deus na sua vida. Amém? Então essa era a mensagem. A gente vai trazer mais mensagens assim, falando segredos da fidelidade e da bondade de Deus. Eu espero que esse conteúdo, que essa mensagem te ajudou. Se te ajudou, compartilha, deixa o like, que essa oração te abençoou. A mesma coisa, compartilha com as pessoas que você ama, e eu creio que essa corrente vai ajudar muitas pessoas. Que Deus abençoe, uma ótima noite e até a próxima.